A gente também pode remover um elemento da lista, né? Utilizando esse método aqui, remove, tá? A gente basicamente fala o elemento que a gente quer remover, e esse método vai se tratar de executar, né, a remoção desse elemento. A gente tinha aqui o 110 na posição 2 e não temos mais porque ele removeu. Tá, caso a gente queira reverter, né, os valores fazer um reverse na lista, basicamente a gente pode utilizar esse método também, e ele vai dar um reverse na lista. Basicamente os últimos serão os primeiros, né? Caraca, foi meme agora. O nome Salvador vai se tornar o primeiro valor, Manaus o segundo e Recife o terceiro elemento, tá? Caso a gente queira ordenar uma lista também, a gente pode utilizar o método sorte. Perceba que assim, aqui a gente tem valores totalmente assim bagunçados, né? Não tem uma ordenação específica predeterminada. Quando a gente utiliza o sorte aqui, por padrão ele vai realizar uma ordenação de maneira crescente, né? Você vê que os dados aqui eles estão ordenados para algumas operações, em alguns momentos é importante ter essa operação bem compreendida e executada de maneira fácil dessa forma. Tá, agora vamos aprender um pouco sobre dicionário, tá? Dicionário basicamente é outra estrutura de dados bastante utilizada e bastante comum na área de data science, tá? Não vou entrar em muitos detalhes teóricos, vocês podem pesquisar, a ideia mesmo é apresentar como é que é em Python, como é que consegue operar com eles, porque às vezes vocês vão receber esses tipos de dados e precisam pelo menos saber como mexer com eles, como manipulá-los, tá? Para criar um dicionário é muito fácil, basicamente a gente coloca aqui os valores desse dicionário entre chaves, tá? E o dicionário ele tem um comportamento interessante, cada elemento é uma chave e um valor, tá? Então, tipo, um valor está associado a uma chave, ok? Então, vocês vão ver que o comportamento dele é bastante interessante. Imprimindo o dicionário, da mesma forma, a gente vai ter aqui o dicionário imprimido. Caso a gente queira obter um valor, tá? Eu quero obter esse valor 24 aqui. Esse valor 24, ele não está posicionado, indexado daquela forma que a gente viu em listas. Para a gente acessar esse valor, a gente precisa saber a chave dele. E a chave dele aqui é esse primeiro valor antes dos dois pontos, tá? Nesse caso aqui, caso a gente coloque a chave Mateus, a gente vai obter o valor associado a essa chave, né? O dicionário tem esse comportamento chave-valor. Caso a gente queira obter esse valor 26, a gente precisa passar sobre colchetes aqui a chave associada a esse valor, que aqui é Tamires. Caso a gente queira atribuir um valor dicionário, a gente tem que lembrar de fazer isso através da chave dele, né? A gente coloca o nome da variável aqui e entre colchetes a gente vai passar a chave que a gente quer mudar o valor. No caso, a gente quer colocar, quando tiver a chave 23, né, que aqui era 24, calma lá, na chave Mateus, a gente quer alterar o valor para 23. Aqui era 24, passa a ser 23, e se a gente fazer a chamada, imprimir esse novo valor, a gente vai obter aqui o valor 23 realmente, utilizando a chave Mateus. Para a gente limpar valores do dicionário, basta utilizar o método clear, tá? É um método que já tá dentro desse objeto do dicionário. Então a gente pode ver aqui, caso a gente tente imprimir o mesmo dicionário, a gente vai obter um dicionário vazio. Tem algumas funções interessantes do dicionário aqui que eu acho importante vocês saberem, tá? Então, a gente tem esse dicionário aqui, estudantes, que a gente criou. Imprimindo aqui, a gente pode ver, né, o comportamento dele aqui de chave-valor. A função len, ela também obtém a quantidade de elementos que tem esse dicionário. A gente pode ver que é 4, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 elementos. Lembrando que esses elementos são sempre separados por vírgula. A gente tem a função keys, que é basicamente para a gente retornar quais são as chaves desse dicionário, né? As chaves basicamente são esses valores antes dos dois pontos. Então a gente retorna Mateus, Fernando, Tamires e Cristiano. Caso a gente queira, ao invés das chaves, a gente obter os valores dessas chaves, a gente tem esse método .values, né, que a gente retorna quais são os valores desse dicionário. A gente também tem a função itens, né, que a gente retorna esses conjuntos, né, de chave-valor associados a esse dicionário. O método update ele também é bem interessante porque a gente consegue acrescentar valores a um dicionário. A gente tem aqui, por exemplo, esse dicionário estudantes, que é composto por esses elementos aqui. A gente cria esse outro dicionário aqui e dá um update nos estudantes, nesse dicionário aqui. E aí a gente vai obter, no caso com esse método, uma concatenação desse dicionário, se pode se dizer assim, tá? O dicionário basicamente ele pega esse dicionário inicial, pega esse dicionário aqui 2, né, que a gente está passando como parâmetro para o update, e vai acrescentar esses elementos nesse dicionário inicial, tá? A gente poderia fazer o contrário, pegar estudantes 2, colocar aqui nessa parte inicial e dar um update estudantes normal. Aí ia acontecer o contrário. Depois desses elementos aqui, a gente teria os elementos de estudantes.